Olá, me chamo Pietro Vianello Magalhães, sou bolsista de iniciação científica do CNPq e estarei apresentando meu trabalho intitulado Modelagem do Sequestro e Estoque de Carbono Atmosférico em Florestas Urbanas com diferentes históricos de uso do solo em Minas Gerais, sob orientação do professor doutor Fabrício Alvim Carvalho. O Brasil é detentor de uma das mais expressivas biodiversidades do planeta, com a Mata Atlântica reconhecida como um dos hotspots de biodiversidade, abrigando uma rica tapeçaria de vida, incluindo uma ampla variedade de espécies endêmicas, o que a coloca como uma das regiões mais valiosas do planeta. Entretanto, o país passa por um contexto econômico altamente desenvolvimentista e não sustentável, o que leva à perda da cobertura vegetal e à redução de habitats naturais, fato mais agravado em centros urbanos que carecem de um planejamento ambiental sustentável, impactando as florestas urbanas ali presentes. As florestas urbanas desempenham um papel crucial na conservação ambiental e na qualidade de vida social, não se limitando apenas a áreas paisagísticas. A preservação das florestas urbanas, então, torna-se de suma importância, visto sua participação na promoção de serviços ecossistêmicos essenciais significativos, podendo citar o abastecimento de água, a regulação climática e o sequestro de carbono. Em Juiz de Fora, os estudos da vegetação urbana iniciados em 2010 permitiram análises importantes quanto aos aspectos taxonômicos, funcionais e filogenéticos. Através deles, foi possível observar que as florestas urbanas fornecem importantes contribuições para a diversidade regional. Em conjunto, foi possível observar que o histórico de uso do solo está diretamente relacionado com os níveis de diversidade, indicando uma menor diversidade taxonômica, funcional e filogenética em áreas com maior intensidade de uso do solo. Em contrapartida, o município ainda carece de uma análise mais aprimorada sobre a capacidade de sequestro e de estoque de carbono, como, por exemplo, os que estão sendo feitos em cidades sustentáveis no planeta. Logo, uma análise que correlaciona o histórico de uso do solo com sequestro e estoque de carbono é inédito para as regiões tropicais. Neste contexto, ferramentas como software de Sistema de Informação Geográfica, GIS, têm um alcance global e um grande potencial de uso em diversos setores, incluindo a conservação de áreas verdes. Dentre as ferramentas de GIS disponíveis, o conjunto de softwares i3 possui uma proeminente utilização global, participando de análises principalmente relacionadas aos serviços ambientais promovidos pela vegetação urbana. Além disso, estudos utilizando esse software comprovam que as valorações monetárias dos benefícios promovidos pelos ecossistemas urbanos excedem os custos anuais dos processos de manutenção da própria vegetação, e apresenta forte correlação com dados da vegetação obtidos por ferramentas que existem maiores gastos, representando, portanto, um mecanismo de obtenção de dados de forma mais facilitada e de baixo investimento. Os objetivos deste trabalho foram realizar a distinção das classes de cobertura do solo e suas respectivas áreas em quilômetros quadrados, averiguar a quantidade de sequestro anual pela vegetação do carbono atmosférico, além de delimitar a fração estocada e realizar a valoração econômica dos serviços ecossistêmicos de estoque de carbono promovidos pela vegetação. A análise foi realizada no município de Juiz de Fora, Minas Gerais. Os fragmentos foram selecionados com base em avaliações prévias referentes à sua diversidade funcional, taxonômica e filogenética. Com o intuito de verificar a contribuição de florestas urbanas, os fragmentos escolhidos foram categorizados em áreas urbanas menos e mais conservadas. A coleta dos dados teve início com a delimitação de buffers por meio do software Google Earth Pro. Posteriormente, os buffers gerados foram editados no software ArcGIS para incorporação no software i3 Canopy, que gera automaticamente, a partir da área de cada buffer, pontos aleatórios para fotointerpretação a partir da classe de cobertura pelo usuário. A visualização dos dados da quantificação de dióxido de carbono equivalente e monóxido de carbono removidos pelas árvores anualmente, assim como o sequestro de carbono anual e o estoque de carbono por árvores, se deu por meio do software Excel. Como indicador monetário para realizar a valoração das áreas, foi adotado o valor de um crédito do mercado de crédito de carbono futuro, que é transacionado na Bolsa de Valores de Londres. Os preços desse ativo foram obtidos no encerramento do pregão no dia 30 de junho de 2023. Além disso, foi feita a conversão de euro para real no fechamento da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros São Paulo, B3, do mesmo dia. Foi possível observar que a classe de cobertura com maior ocorrência nas áreas urbanas, no Jardim Botânico e nas RPPNs foi a de árvores perenes em cobertura de solo permeável, com 127,65 km², seguido pela cobertura impermeável não plantável sem árvores e cobertura de vegetação rasteira plantável sem árvores. Os valores de carbono e carbono atmosférico dos grupos se baseiam na média aritmética dos resultados de cada área que os compõe. Dessa forma, foi possível observar que as áreas do Jardim Botânico apresentaram as maiores médias de carbono e carbono equivalente sequestrado anualmente e estocado, assim como de monóxido de carbono removido anualmente. Utilizando os valores de carbono atmosférico sequestrados anualmente e estocados nos indivíduos, foi possível fazer a média da valoração em reais das toneladas de carbono em créditos de carbono. Considerando que uma tonelada equivale a um crédito de carbono, foi encontrado que o grupo do Jardim Botânico é o que apresenta os maiores valores, sendo avaliado em R$ 15.238.168,03, enquanto que as áreas de controle e as áreas urbanas possuem valores respectivos de R$ 14.177.969,71 e R$ 8.309.669,30. Com base nos resultados obtidos, foi possível concluir que as árvores perenes em cobertura de solo permeável compõem a maior classe de cobertura do solo e que o Jardim Botânico é uma floresta urbana com bastante importância no quesito de fornecer serviços ecossistêmicos, visto sua maior participação no sequestro e estoque de carbono e de carbono atmosférico e na remoção de monóxido de carbono da atmosfera. Entretanto, é necessário apontar que as florestas urbanas que compõem o grupo de áreas urbanas também possuem relevância, visto que também atuam fornecendo serviços ecossistêmicos para a população, ainda que em menor nível quando comparados com as áreas do Jardim Botânico e as áreas das RPPNs. Sendo assim, esses resultados auxiliarão na fomentação de políticas públicas para a preservação desses espaços verdes de cidades em desenvolvimento, como uma forma de unir o crescimento socioeconômico e a conservação ambiental, frente ao cenário urgente de mudanças climáticas. Gostaria de agradecer ao CNPq, ao FJF, ao meu orientador e aos meus colegas de laboratório.